Olha, dados da Organização Mundial da Saúde apontam aproximadamente 1,9 bilhão de adultos, de todo o planeta que tenham sobrepeso. Destes 600 milhões são considerados obesos. Um dos grandes contribuintes para a alta da obesidade em todo o mundo pode ser a mudança nos padrões de alimentação. Exatamente por isso, o Cidade Alerta Paraíba de hoje vai falar sobre um problema sério relacionado a essa situação que é a compulsão alimentar. Para entender como ocorre esse transtorno, recebemos aqui no estúdio o nutricionista Tony Lima, e você já pode também ligar para a gente. Tá aí o telefone liberado para você, tá legal? 3216-5115 para você mandar as suas perguntas e o Dr. Tony Lima vai responder para você. Tony, satisfação recebê-lo aqui no Cidade Alerta Paraíba. Um tema, bastante moderno, tão falado hoje. O pessoal quer manter aí a forma, a saúde do corpo, mas o que é que efetivamente caracteriza a compulsão alimentar? Olha só, primeiramente a gente tem que entender, a diferença do que é a compulsão alimentar e principalmente do que é ter a vontade e o desejo de comer, Então, muitas pessoas, elas acham que tem a compulsão alimentar, só que, na verdade, elas não têm, elas apenas têm o desejo, Assim como todos os seres humanos, isso é normal, a gente ter a vontade de comer um pouco a mais, O churrasco da família do domingo, a pizzaria, aquele rodízio de pizza, que a gente vai comer e vai exagerar mais. E não se preocupe que isso não é compulsão. Então, a compulsão alimentar, ela é caracterizada exatamente como o próprio nome já diz, pelo ato em si da compulsão, De você comer a mais, mesmo estando já satisfeito. Então, o que acontece? Quando você come, assim que você come, 2 horas depois, você ainda sentir fome, isso caracteriza a compulsão alimentar. O que caracteriza também a compulsão alimentar é você se sentir totalmente cheio. E além de você estar cheio, mesmo assim, ter vontade de comer e isso não ser satisfatório. Então, quando você se sente cheio, a pessoa que tem esse transtorno alimentar, ela vai estar ingerindo o alimento, ela vai estar comendo e não vai ter noção disso. Então, isso é um distúrbio muito agravante e muito sério. Ok. Tony, existe, por exemplo, algum grupo aí de risco de ter esse tipo de transtorno alimentar, De comer e nunca achar que está satisfeito? Os grupos de risco, eles podem acarretar tanto homens como mulheres também, mas mais específico, segundo alguns estudos, são mulheres, no período assim que tem o parto, depois da gravidez. Geralmente essas mulheres, elas estão com alguns hormônios, desregularizados, e elas tendem a ter essa compulsão alimentar. E é importante que essas mulheres, elas procurem ajuda, médica, nutricional e psicológica também. Ok, Tony, quem está na linha conosco é o senhor Zuca. Boa noite, senhor Zuca, fica à vontade, o espaço é seu. Boa noite, João. Eu queria saber, Gilmar, se a gente almoçar com refrigerante ou suco, se faz mal à saúde. Se almoçar acompanhado de um suco ou de um refrigerante, se faz mal à saúde. Uma vez ou outra não, Mas a gente sabe que toda refeição, ela deve ser, sim, atribuída, ligada a pelo menos meia hora antes das refeições ou meia hora depois. Esse é o adequado, Esse é o essencial. Agora, Tony, me explica mais ou menos esse ciclo aqui da compensação, O que é isso aqui, essa arte que você trouxe aqui para os telespectadores do Cidade Alerta? Exatamente. Essa pequena arte que eu trouxe é exatamente sobre, essas pessoas, principalmente as pessoas que têm um grande risco, que são aquelas pessoas que fazem dieta muito restritivas, tá? Então, essas pessoas que fazem essas dietas muito restritivas, elas tendem a comer mais pelo fato delas estarem cortando determinados nutrientes, Determinados, em especial, macronutrientes, o famoso vilão carboidrato, E fazem com que elas comam cada vez mais. Ela comendo mais, essa pessoa, ela vai sentir culpa. Ela sentindo culpa, ela vai compensar esses excessos fazendo mais dieta restritiva e isso vai se tornando um ciclo, E com a ajuda adequada, a gente consegue interromper esse ciclo, Ok. Quem está na linha conosco, Tony, é o senhor Ubirani. Boa noite, senhor Ubirani. Fica à vontade. Boa noite. Eu gostaria de saber se o problema de compulsão alimentar, ela está relacionada a algum problema psicológico, emocional?
Pode Boa responder, noite. Tony. Boa noite, obrigado. Boa noite, sim, sim. Está sim relacionado a problemas e a transtornos tanto emocionais, né, como transtornos psiquiátricos também. Por isso que para diagnosticar esse transtorno é necessário, né, a implementação na rotina de multiprofissionais, ter o apoio multiprofissional, como o psiquiatra, o psicólogo e o nutricionista, e está fazendo esse acompanhamento, sim. Tony, você falava de um vilão dos carboidratos, né? Eu pergunto a você, por exemplo, aquela lancheirinha da criança, né? Que é sempre ali, muitas vezes, né? Não tem fruta, às vezes é cheia de bolacha recheada, de pipocas e outras guloseimas. Aí eu lhe pergunto, as crianças, elas podem desenvolver a compulsão alimentar? Sim, elas podem. Inclusive, dados da Organização Mundial da Saúde traz que hoje a maioria das crianças elas estão propensas a ter esse sobrepeso devido a essa compensação que elas têm na alimentação, né? Elas são criadas, né, dentro de um meio social da qual elas não são bem reeducadas, né? Principalmente os pais, né, que fazem isso na criança, né? E a criança ela não tem noção disso. E às vezes até também os pais eles não têm, né, noção do que eles estão fazendo com seus filhos, porque eles já foram educados a estarem fazendo isso. Então, sim, as crianças elas podem estar desenvolvendo essa compulsão alimentar também devido ao meio social que ela está inserida. Ok, Tony, e como prevenir e tratar a compulsão alimentar? Bom, o tratamento, ele é, como eu falei antes, né, ele é multiprofissional, né, deve ter o apoio multiprofissional, mas levando para o meio da nutrição, é interessante que esse paciente, de preferência, ele esteja também sendo acompanhado por um profissional psicólogo, né, porque é através dele que vai vir as terapias psicocognitivas, e esse profissional vai ser encaminhado para o profissional nutricionista, e o nutricionista vai fazer uma dieta equilibrada, com quantidades e respeitando os padrões e os horários deste paciente, né? Ok. Tony, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Bastante satisfatório, o pessoal de casa ligando, mas o nosso tempo é bem reduzido, mas foi bastante esclarecedor. Aguardar, quem sabe, uma próxima oportunidade para nós conversarmos aqui no Cidade Alerta. Okay. Boa noite e até lá, se Deus quiser. Boa noite, eu agradeço a participação.